Oi, pessoal. E aí? Vamos agora aí para mais uma videoaula. Agora a gente vai tratar sobre crédito, né, dentro aqui da análise de conjuntura, os principais indicadores de crédito. E, primeiramente, quis trazer aqui para vocês uma notícia, né, o endividamento das famílias em 2021, ele atingiu o maior patamar em 11 anos, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, né, o CNC. E aqui fala que a pesquisa mostrou ainda que a procura por crédito ela é maior entre brasileiros com renda inferior a 10 salários mínimos. O que a gente observou durante a pandemia é que muitas famílias tiveram problema em termos de renda, porque muitas pessoas foram demitidas com o processo de restrição, de lockdown, muitas firmas não aguentaram e tiveram que dispensar alguns funcionários, e isso acabou afetando, de uma forma ou de outra, o orçamento familiar, né? Muitas famílias não tinham aí uma reserva de emergência para o período, não tinham outras fontes passivas de renda. E aí teve um aumento desse endividamento, principalmente das famílias de renda inferior, para poder manter a alimentação, né? Pensando aí que teve também um cenário com aumento da inflação de alimentos, né? Um aumento dos preços dos alimentos, aumentou os gastos com alimentação, o salário manteve-se constante. Aumentou os gastos aí com medicamentos, muitas famílias tiveram problemas aí com parentes, com Covid, isso acabou afetando muito o orçamento dessas famílias, faltas de insumos levaram os preços de muitos produtos, e habitação, né, quem tem aí o IGPM como índice para correção de aluguel, sabe o quanto que aumentou o custo com habitação, né, nesse período. E o que a gente viu nesse período? No início, a gente viu muita ajuda assim, por parte do governo na questão de isenção de alguns impostos, de prolongamento de prazo para algumas empresas conseguirem quitar algumas dívidas ou de algumas concessões aí para micro e médias empresas. Também teve uma renegociação de dívidas de algumas empresas, ou consolidou-se no mercado uma certa empatia aí de que precisamos renegociar a situação para que essas pessoas consigam quitar as dívidas que elas fizeram, tanto as empresas quanto as pessoas físicas, né? E a gente observa aí que teve nos últimos tempos, uma alta, né, na inadimplência de pessoas físicas, né, justamente por isso, né, o salário se mantém, mas os gastos estão aumentando, principalmente com a inflação, que está corroendo o poder de compra das pessoas, e de recursos livres. Mas a inadimplência de pessoas jurídicas, né, das empresas e dos recursos direcionados, ela caiu nos últimos meses, o que mostra que as empresas estão conseguindo se manter com essas renegociações, com esses prazos estendidos, as empresas estão sim conseguindo arcar, né, e estão conseguindo não serem inadimplentes, né, não pagarem suas dívidas. Só que ainda é um número muito alto. Aqui na pesquisa fala que 70%, acho, que das famílias estão endividadas. Lógico que a dívida das famílias de baixa renda é muito mais de elementos essenciais do que a das famílias de alta renda, né, que se endividam mais no cartão de crédito, por exemplo. Principalmente depois que teve a flexibilização, aumentou a dívida dessas famílias com cartão de crédito por serviços que elas voltaram a consumir, né? Mas vamos ver aqui alguns dados. Com relação ao crédito, aqui eu trouxe o total dessas analisado, né, de concessões de créditos mensais, corrigidos pelo IPCA. E a gente vê, por exemplo, que a gente tinha, né, um aumento de concessões de créditos até 2014, a partir desse ano, né, com aquela crise que a gente já comentou em outros vídeos, houve uma redução da concessão de crédito, certo? Mas a partir de 2017 a gente conseguiu rever uma retomada aí da economia. E a partir do momento que tem uma retomada, tem também uma maior concessão de créditos. E a pandemia, a gente vê uma queda muito brusca, né, dessa concessão de créditos, que está sendo retomada aos poucos. Quando a gente vê em termos de pessoa física e pessoa jurídica, a linha azul aqui é pessoa física e a vermelha é pessoa jurídica. A gente vê aqui na pandemia, né, essa retomada, né, das pessoas jurídicas, depois de uma queda muito brusca, elas já tinham mais concessões do que as pessoas físicas,
uma retomada mais suave do que a gente vê aqui na retomada de crédito para a pessoa física, certo? Em relação ao crédito livre direcionado, o crédito livre ele sempre foi um patamar muito superior, né, ao crédito direcionado, e aqui a gente pode ver no crédito livre uma certa queda no início de 2020, com retomada agora aos poucos ao mesmo patamar, né, pré-pandemia. O estoque de crédito ele se manteve alto no período, tendo uma concessão aqui, um aumento, né, no último ano, estabilização do estoque de crédito. E em termos de público e privado, a gente tem uma maior parcela do estoque privado em relação ao público do que a gente tinha aqui num período pré-pandemia, né? Que a gente estava acertando algumas condições aí do crédito. Com relação às taxas de juros médias, né, das operações de crédito, elas vêm subindo aí em 2021 para retomar uns patamares até um pouco maiorzinho do que estava tendo nos meses anteriores, né, de eclodir a pandemia. Então, agora a gente está tendo uma taxa de juros, ela reduziu muito no começo para poder ajudar as empresas, ajudar as famílias a aumentarem, né, o seu consumo, manterem, né, as suas atividades, né, até uma política do governo foi a redução da Selic, né, no período. E agora a gente está vendo essa retomada de volta das atividades. O spread bancário no período também teve uma queda, o spread médio das operações de crédito também teve uma queda grande aqui em 2020. E a inadimplência, né? A queda brusca da inadimplência aqui em 2020, porque muitas dessas renegociações e muito também porque o tempo ficou tudo parado. Agora a gente está retomando a inadimplência porque as pessoas estão voltando a consumir, estão voltando a poder usufruir de mais produtos e serviços, né? O endividamento das famílias aí, ele também vem crescendo, né, nos últimos meses, vem tomando patamares aí bem altos em relação ao que estava sendo. E aqui tem mais alguns dados que vocês podem dar uma olhadinha com calma depois, mas acho que de crédito é isso, né, que a gente tem que dar uma olhadinha do quanto foi feito em termos de programas para renegociar a dívida, quanto foi feito para que as famílias conseguissem expandir, manter o seu consumo, mesmo aumentando a inflação. Então, a concessão de créditos ela teve que ter prazos mais alongados, renegociação, para poder manter, né, o consumo, as atividades das empresas no período. Acho que o que eu queria falar sobre crédito era isso. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!